Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um dia aqui. Então, segunda palestra que nós vamos ter. Então, em nome da ICF, a gente deseja a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Raquel Jussara Viana, eu faço parte do comitê da ICW. E, assim, hoje a gente tem aqui no apoio a nossa presidente, a Camila, né, Bonavitos, que está nos apoiando também. A International Coach Federation é a maior associação global presente em mais de 100 países e conta aí com cerca de 5.000 associados ao redor do mundo. E eu gostaria de agradecer a todos os presentes, aos associados, aos líderes de núcleo e todos os comitês e o Conselho Deliberativo que está sempre nos apoiando para que tudo aconteça da melhor forma. E eu gostaria de dar as boas-vindas à nossa convidada hoje do nosso painel, Poder do Diálogo com Caritas Ribas, e agradecer, né, Caritas, por estar conosco nessa semana tão especial e tão importante na comunidade e também aqui dentro da ICF. A International Coach Week é a maior celebração de coaching profissional do mundo e nessa semana acontecerão cerca de 1.000 eventos em mais de 20 idiomas. Né? Quem quiser registrar esse momento, por favor, compartilhe nas redes sociais, marque a ICF Brasil, né, no LinkedIn ou no Instagram. Tá? Depois a gente disponibiliza ali no chat o link o link do Instagram e do LinkedIn nosso. Esse evento ele está sendo gravado e depois ele vai ser disponibilizado no YouTube, tá? No canal da ICF Brasil. Quem não gostar, quem não quiser que participar das gravações, por favor, é só desligar a câmera, não tem problema nenhum. Esse evento também considerar créditos de educação continuada, tá? E depois a gente vai disponibilizar um link para vocês no chat, para que vocês preencham ali. E junto com esse link, já vai ter também uma... a gente quer saber o que vocês acharam, né, desse evento. Então, vai ser uma pesquisa também, juntamente com esse preenchimento do formulário, tá? Precisa preencher o formulário para receber o certificado, tá? A gente vai colocar também no chat esse link. Também a nossa convidada de hoje, vamos passar a palavra para ela, nossa Caritas Ribas. A nossa convidada de hoje, ela é consultora, especialista no trabalho com grupos, pesquisadora em complexidade, mestre em biologia cultural, coach com formação ontológica, PCC pela ICF, professora, escritora e palestrante com mais de 20 anos de experiência na formação de lideranças transformadoras. Ela é facilitadora de grupos de diálogos e metodologias participativas, idealizadora e fundadora do Território Apana. Seja bem-vinda, Caritas. As palavras são todas suas a partir de agora. Obrigada. A Caritas falou também que vocês podem ir colocando as perguntas no chat, e como o tema hoje é diálogo, então ela vai estar coordenando essa parte e a gente vai estar aqui no apoio dela. Seja bem-vinda, Caritas. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada, Raquel, Camila, Clélia. Uma super honra estar aqui com vocês novamente, né? Eu já estive aqui no CW do ano passado, foi muito gostoso. Então, hoje trago um outro tema. E como o tema é diálogo, eu estava falando sobre isso com a Raquel.
É uma incoerência a gente falar sobre diálogo, né? O mais gostoso é a gente dialogar, né? Então, acho que eu vou fazer uma breve introdução, mas quero, sim, quero poder também escutar vocês, escutar talvez um pouco com áudio mesmo, outro tanto ali pelo chat, né? Então, temos quase 50 pessoas agora, então talvez a gente não consiga abrir, né? Que todos abram o microfone, seria o ideal. Mas até pelo tempo, né? A gente talvez não consiga. Mas na medida em que vocês forem tendo insights, forem pensando coisas, porque isso também é dialogar, né? E a gente vai ver isso aqui. Nem sempre o diálogo tem a ver com falas uns para os outros, né? Diálogo tem outras nuances aí. Às vezes a gente pode dialogar com um livro, às vezes a gente pode dialogar com um filme, e o filme não está falando com a gente, mas está, né? Porque nos atravessa de um jeito, né, em que a gente se sente tocado, tocada de alguma forma. Eu vou compartilhar a minha tela, mas, né, fazer um parênteses aqui, cada vez mais eu tenho preferido usar cada vez menos as apresentações. Então, eu vou o tempo inteiro ficar tirando a apresentação, porque é tão bom de olhar para vocês, né? Então, felizmente, eu acho que isso tem a ver com a capacidade do diálogo. Nesse pós-pandemia, a gente aprendeu, eu especificamente, que tive muitas interações por meio do Zoom, por meio de plataformas virtuais, e percebi que é possível também que a gente se conecte, mesmo que só por um quadradinho aí na tela, mas tem uma pessoa ali atrás, né? Então, acho que a nossa capacidade de conexão, ela, ela transpõe essa coisa física do pessoalmente, né? Então, quando eu vejo vocês, quando eu olho para as expressões, quando eu olho para o jeito que vocês estão se movimentando, isso para mim faz uma enorme diferença, né? E eu vejo que eu modulo muito o que eu vou falando, a velocidade que eu vou falando, o jeito que eu vou falando, a partir das expressões que eu vou vendo. Então, quando está todo mundo de câmera fechada, e às vezes nas organizações tem essa ética da câmera fechada, né? As pessoas acostumaram a interagir assim, e tudo bem, porque eventualmente também tem pessoas que estão em ambientes que fica mais difícil a gente estar com a câmera aberta, né? Mas eu fico, né? Eu tenho uma dificuldade, de fato, de interpretar ali, né, de modular o que eu estou falando. Então, eu vou partilhar aqui um pouquinho e depois eu tiro, e depois eu partilho outra vez, e depois eu tiro outra vez. Vamos lá. Bom, então, nosso tema é potencial no diálogo, né? E me apresentando, acho que, né, a Raquel já apresentou aí. Acho que o que eu gostaria de falar, para além, né, do que a Raquel falou, é que tem dois elementos, né, duas ocorrências da minha vida que marcaram muito o que eu faço hoje e certamente quem eu sou, né? E uma delas é a minha graduação em filosofia. Então, eu estudo filosofia há mais de 30 anos. E a filosofia faz parte de todo o meu trabalho, né? Então, eu trouxe aqui os 4 negócios que são o Apana hoje, né? O Apana, durante muito tempo, foi um único negócio, o Apana Território de Aprendizagem, e hoje esse território de aprendizagem ele é composto por 4 elementos, né? Que é o Apana Educação, o Apana Inteligência, que é a consultoria, o ISD Lab, que é uma plataforma, né, de RP, né, e o Apanaterra, que é o nosso território físico na Mata Atlântica, que aguarda a visita de vocês, para quem puder e quiser, estamos de portas abertas
aguardando a visita de vocês. A gente tem feito alguns eventos e vamos fazer um evento aberto agora ao público em geral que quiser ir lá nos conhecer no dia 3 de junho. Então, quem puder, tá convidadíssimo. Sigam a gente nas redes que vocês vão receber mais informações ali, né, já tem inclusive o link para inscrições. Então, dá um pulinho lá, conhecer a Mata Atlântica, conhecer a cachoeira e conhecer as possibilidades da gente aprender na natureza e com a natureza também. Então, quando eu vi essa temática, né, do potencial, e por conta da filosofia, né, a gente tem um mau hábito na filosofia, que é o de não entender as coisas, né? Conversar com filósofo é muito chato, porque o tempo todo você está tendo que explicar, né? A pessoa fala assim, nossa, o que que é tal coisa? Eu falo, tá, tal coisa em que época, em que autor? Do que você está falando quando você está falando dessa palavra? Então, as palavras são, de fato, uma preocupação na filosofia, né? E a outra coisa que me afetou, né? Eu falei que dois eventos afetaram muito a minha vida, né? Então, o outro evento que afetou muito a minha vida, depois da filosofia, foi o mestrado que eu fiz com Humberto Maturana, né? Grande pesquisador, cientista, que nos deixou há pouquíssimo tempo atrás, 2 anos, e eu tive um contato muito, muito próximo com ele. Então, isso modulou muito a forma como eu faço meu trabalho, a forma como eu penso, mas também o diálogo passou a ser alguma coisa muito mais concreta do que sempre foi. Porque eu acho que eu não conheci até hoje uma pessoa mais dialógica que o Maturana, né? Então, vocês vão me ouvir falando dele o tempo todo. E uma das frases que eu repito à exaustão, que é uma frase dele, é que as palavras não são triviais. Muitas vezes a gente usa palavras entendendo que o sentido delas é óbvio, né? Não é possível que as pessoas não saibam que estamos falando de potencial num ambiente de coaching, num ambiente onde as pessoas buscam desenvolvimento humano. Não é possível que a gente não saiba o que é potencial. E a questão aqui não é saber ou não saber. A questão é o que que a gente está querendo dizer quando a gente fala em potencial, né? E existem inúmeras formas da gente pensar o potencial. Eu vou apresentar algumas aqui e vou apresentar a diferença entre elas, um pouco, né? Dessa diferença entre elas. O Maturana diz que é quando a gente faz distinções, é que a gente possibilita que determinadas coisas existam, que as coisas surjam no mundo. Então, as coisas não são em si, as coisas são quando a gente dá sentido para elas, quando a gente as nomeia, quando a gente possibilita a existência delas. Ele brincava bastante, ele me perguntava assim, Caritas, você tem rim? Eu falei, claro, Maturana, que eu tenho rim. Ele falou, como você sabe que você tem rim? Eu falei, porque eu já tive cólica de rim. Ele falou, pois então, se o seu rim não tivesse se expressado, você não saberia que tem rim. Então, quando o seu rim se distingue dos demais órgãos do seu corpo, porque você sente o rim, ele aparece, ele surge, né? Então, a existência do seu rim, ela só é percebida na medida em que seu rim se distingue. Bom, eu espero que o rim de vocês não se distinga, que ele continue aí oculto, invisível e não existente, mas com isso a gente vê a importância da linguagem nesse sentido de trazer à existência o sentido das coisas e as coisas em si. Então, por isso que eu
eu estou investindo um tempo, né, para falar sobre potencial, não que a palavra potencial em si seja o mais importante para a gente hoje, mas esse modo de pensar distinções e pensar, será que a gente de fato está entendendo aquilo que um outro quer dizer, ou até parando para investigar aquilo que a gente quer dizer? Quando a gente diz alguma coisa, isso está sendo executado, né? Então, aqui eu estou muito mais preocupada com o modo, o método, do que com a palavra em si, né? Mas vamos aproveitar, já que a nossa palavra é potencial, vamos aproveitar e olhar para ela, né? Caritas, Oi, desculpe te interromper. As pessoas estão vendo só a primeira tela que está escrito potencial no diálogo. É só essa que você está compartilhando não, ou não está passando para nós aqui? então Ah, vamos agora lá. sim. Aí, Essa aqui, vocês não viram, então? não. Ah, então tá bom. Então aqui tem os quatro negócios. Vamos lá. Passou? Ah, tá falando que meu Agora sim. compartilhamento passou? Agora sim. Agora Então, tá bom. tem que passar para outra para a gente ver. Eu Você passei já. passou? Ah, Então, então peraí. não. Tá Então a gente. aparecendo. Uhum. Então, deixa eu tirar. Que bom que você falou isso. Só porque eu falei que eu não ia usar o PowerPoint, a apresentação, aí a É. apresentação se indispôs aqui. Peraí, vamos lá. Tentar de novo. Pronto? Ó, vou Agora, voltar. Voltou? agora voltou. Agora deu Agora certo. sim, pronto, agora sim, perfeito. Tá. Bom, então estou me debruçando um pouquinho aqui, né, para falar um pouquinho do potencial e vou colocar quatro distinções aqui, né, quatro formas da gente pensar potencial, né? E aí vocês até podem ir colocando no chat, que eu não consigo ver agora, mas aí depois eu vou abrindo, né? É, qual dessas distinções, se você vai se identificando com essas distinções, né? É, então, a primeira delas é a qualidade ou estado latente que algo ou alguém possui, mas que ainda não foi totalmente expresso ou realizado. Então, não foi à toa que eu coloquei essa imagem aqui quando eu começo a falar de potencial, porque na filosofia, e aí principalmente, especialmente na filosofia aristotélica, tem muito essa imagem da semente, né? Ou seja, a semente é a potência, ela tem a árvore como sua potência, né? Ela pode ser, ela pode expressar, né? Uma semente de figo contém uma figueira, né? Então tem a potência que precisa ser realizada, né? Então, esse potencial na filosofia aristotélica é aquilo que alguma coisa alguém possui e que ainda não se expressou ou não se realizou. Normalmente, com muita frequência, né, usualmente, a gente usa potencial com esse sentido, desse jeito. Ou seja, tá lá, mas ainda precisa ser trabalhado, desenvolvido e expresso, né? Imagino que grande parte de vocês já devem ter escutado isso. E aqui a gente tem uma outra distinção, capacidade ou possibilidade de algo de se tornar algo mais. É, é curioso porque a gente aqui não vai fazer oposição, né? Não é ou uma coisa ou outra. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente olhe que, muitas vezes, se a gente tem uma definição, essa definição, ela estabiliza o nosso pensamento a partir dela. Então, se eu acho que o potencial é alguma coisa que a gente possui,
Talvez isso se contraponha a algumas das outras definições aqui, né? Então, aqui ou seja, um acréscimo, né? Se tornar algo mais, né? Uma outra aqui, capacidade de se desenvolver, de se transformar. E na epistemologia, capacidade de aprender, né? Então, basicamente, a gente se relaciona com a palavra potencial nesses sentidos. E eu quero trazer aqui, né, e por isso estou falando aqui dos conceitos, né, que o Maturana, ele vai falar, tem algo que nos diferencia enquanto humanos. Então, sim, a semente do figo tem a potência da figueira, né? A semente do figo, dificilmente ou impossivelmente, né? Agora com os híbridos eu já não sei tão mais, né? Com os transgênicos, né? Mas dificilmente uma semente de figo vai se transformar em alguma coisa que não seja uma figueira, né? Então, sim, na semente do figo tem a potência da figueira. Mas o Maturana diz o seguinte: nós humanos temos uma capacidade diferente, que é a capacidade inventiva, a capacidade da criação. Então, não está dado necessariamente em nós quem seremos. Então, quando eu falo qualidade ou estado latente de algo, isso pressupõe que o que a gente pode ser já está em nós e que a gente só precisa realizar, ou a gente só precisa expressar. E esse só aqui, gente, não é uma coisa que diminua, né? Porque só expressar é muita coisa, né? Mas tem uma saída única. Então, eu tenho o potencial, ou seja, algo em mim que eu realizo ou não realizo. E Maturana vai dizer: olha, talvez você não tenha em você. Talvez nós não tenhamos nada além daquilo que a gente expressa. E se nós quisermos expressar mais, nós vamos precisar criar mais, inventar. Ou seja, aqui a gente pode usar a palavra potencial como a capacidade de criar a si próprio. E não, eventualmente, de buscar essa coisa que está escondida e que a gente não expressou ainda. Eu vejo muita gente, né, buscando, tendo, sabe, essa enorme busca de, nossa, qual é o meu potencial? Ou qual é, ao invés de falar, bom, o que eu quero que seja, qual é o desejo que eu tenha do que eu quero ser capaz? O que eu quero que seja possível para mim? Então, eu vejo que quando a gente investiga um pouco a palavra potencial, eu acho que se abrem inúmeras possibilidades que não apenas essa de uma busca por alguma coisa que eventualmente já tenhamos e ainda a gente não expressa, né? Então, vou aqui para o Maturana, né? Que uma das grandes, ou se não a maior, pergunta que ele nos lançou, né, que ele deixa aí para a posteridade é o que nos torna humanos, né? Que elementos fazem com que a gente possa dizer somos humanos, porque diferentemente de um animal, ou de qualquer outro animal que não o humano, né? A gente não fala assim que a gente precisa gatizar o gato, cachorrar o cachorro, encachorrar o cachorro. O cachorro já vem pronto, o gato já vem pronto. Agora a gente fala que a gente precisa humanizar as pessoas. A gente fala que tem pessoas que não são humanas, que são desumanas, né? A gente diz que a gente precisa humanizar o trabalho. Bom, se de quem a gente está falando são humanos, por que a gente precisa humanizar o trabalho?
Por que a gente precisa humanizar a medicina? Por que a gente precisa humanizar qualquer coisa? Se essas coisas que a gente, né, às quais a gente se refere, são coisas que humanos fazem. Então, nós somos uma categoria diferente de animais, né? Então, nenhum outro animal precisa, né? Acontece isso que acontece com o humano, que é de precisar ser humanizado. Então, ele diz que o que nos torna humanos tem a ver com o nosso linguagear, né? Então, tá aqui o Maturana, saudade imensa dele. Mas ele tá tão em mim que, né, então nas coisas que eu faço e leio, que assim, eu falo que Maturana mais ficou do que foi. E o que nos torna humanos é o nosso linguagear. Foi isso que nos tornou, né, na história da nossa espécie, isso que nos tornou humanos. E o que que ele vai chamar de linguagear, né? Às vezes a gente pensa que linguagear tem a ver com palavras. E para o Maturana não tem a ver com palavras, tem a ver com a nossa capacidade de coordenação de ações. O que isso significa? Eu vou tirar aqui, vou interromper o compartilhamento um pouquinho. O que é coordenar coordenações de ações para o Maturana? Todos, ou grande parte, dos seres vivos se comunicam de alguma forma, né? Então, alguns se comunicam com odores, alguns se comunicam com químicos, com cheiros, com tato, né? Então, os seres vivos se comunicam. Então, o linguagear, que é exclusivamente humano, ele precisa ser uma coisa diferente da comunicação em geral, porque senão a gente estaria falando de comunicação e não de linguagear, né? A gente não precisaria de uma outra palavra para isso. E aí o linguagear para Maturana tem a ver com essa troca que a gente faz como humanos, que quando eu me relaciono com você, me relaciono com outro ser humano, e isso acontece num primeiro momento também com os animais, eu coordeno ações. Então, se eu peço para qualquer um de vocês assim, você pode me dar um copo d'água? Você vai provavelmente se levantar para pegar um copo d'água para mim. Então, com essa minha fala, eu coordenei uma ação aí. E aí você pode falar, bom, Caitas, mas você pode fazer isso com o seu cachorro também, dizendo senta. Então, quando eu falo para o meu cachorro senta e ele senta, eu coordenei uma ação com o meu cachorro também. Ou seja, até aí estamos no campo da comunicação. Só que aí vem o que nos torna humanos, que é, você pode dizer assim para mim, você quer água gelada ou misturada ou sem gelo? E aí eu vou te responder, traz gelada, por favor. E a hora que você está caminhando para pegar água, eu falo assim, não, mudei de ideia, mistura para mim, por favor. E aí, então a gente está se coordenando o tempo todo. Ou seja, existe uma coordenação de coordenações, de coordenações, de coordenações. Né? Eu sempre brinco que uma arara que grita para outra na floresta não fala para outra assim, meu bem, passa na padaria para comprar o pãozinho quando você chegar em casa. E o outro fala assim, não, mas qual pão? E aí, então, não tem essa coordenação de coordenações de ação. Existe comunicação, o que já é muita coisa, mas nós humanos nos coordenamos mutuamente. E quando a gente pensa no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações interpessoais, familiares, a gente vai ver que o que mais a gente faz quando a gente está na relação com o outro é essa coordenação de coordenações, de coordenações, de coordenações, de coordenações de ações. E o Maturana ainda complementa, ele fala consensuais.
E aí isso bagunça tudo. O Maturana, ele ama bagunçar tudo. Quando a gente acha que está entendendo, ele acrescenta uma palavra que fala assim, poxa, Maturana, não dá para aliviar um pouquinho? Porque eu estava entendendo até agora, mas aí você coloca essa palavra e aí bagunça meu entendimento. Então, quando ele fala coordenação de coordenações consensuais de ação, você vai falar, não, consensuais não, tem coisa que me coordenam que eu não concordo. Tem coisa que não tem nada de consenso aí. E aí, então, o que ele quer dizer com esse consensual? Ele quer dizer o seguinte: a gente só se coordena quando a gente se entende, quando existe um consenso com relação àquilo que eu estou dizendo. Então, se eu falo para você, por favor, você pode me dar um copo d'água? Você precisa entender o que é um copo d'água. Então, eu não consigo me coordenar pela linguagem verbal com alguém que não entenda a minha língua. E aí, o que eu vou fazer? Eu posso gesticular. Bom, a gente que já foi, né, quem foi para o exterior sabe muito bem, né, que 50% da nossa comunicação ali fora é a língua e os outros 50% é a mímica, é o gesto, é o sorriso, é o apontar as coisas. Ou seja, independentemente da nossa língua, a gente se coordena, a gente linguageia, a gente tem essa capacidade. Né? Então, tanto a gente se coordena na língua e outro tanto a gente se coordena na expressão, na forma, no jeito, na entonação. Se a gente pegar só as palavras, tem muita coisa que nos dizem que não era para a gente se aborrecer ou para a gente ficar feliz, mas o tom que a pessoa imprime ou nos aborrece ou nos deixa feliz. Né? Então, às vezes, as palavras em si, e quando a gente olha para o português, é divertidíssimo, porque tem algumas expressões que, se a gente tentar traduzir ao pé da letra, né, a gente é risível, né? A gente, tô só o pó da rabiola. Né? Então, vai dizer isso, né, em algum outro lugar, né? Se alguém te perguntar como você tá bem? Ah, tô só o pó da rabiola. Né? Então, é muito mais do que as palavras em si, né? Mas a entonação, a forma, o contexto, né? Então, esse linguagear que nos humaniza ou nos desumaniza, esse linguagear que faz com que a gente se relacione com o outro como objeto, né? Então, uma das oposições, né? Uma das contraposições do diálogo e da humanização tem a ver com a objetificação, né? Eu lidar com o outro como um objeto. E muitas vezes a gente faz isso sem se dar conta, né? Então a gente trata ou lida com o as pessoas com as quais a gente gosta como objetos que nos proporcionam coisas, nos fazem coisas, atendem aos nossos desejos. E é um cuidado que a gente, né, precisa ter quando a gente está falando de humanização e de diálogo, né? Então, quando a gente fala de humanização no trabalho, tem a ver com como a gente estabelece relações que são relações menos objetificadas, menos procedimentais. E a gente vai aprendendo isso com o passar do tempo, né? Ou seja, eu vou falar de um determinado jeito, eu vou me posicionar de um determinado jeito. Então, nos ambientes de trabalho, a gente vê um montão de gente que fala sem falar, né? Tá falando com a pessoa e, sei lá, tá lá no mundo da lua, tá digitando outra coisa, tá atendendo uma outra chamada, tá, né? Não está ali em relação, na relação com o outro, com a outra, né? Vamos lá, vou compartilhar de novo aqui. Então, a gente vai partir desse pressuposto aqui
de que o que nos torna humanos tem a ver com essa coordenação, de-coordenação de ações, né? E pensando então no diálogo, a gente vai pensar em conversas, né? Em conversas de duas pessoas, de mais pessoas, em atravessamentos, ou seja, conversas que nós temos, inclusive com textos, com filmes, com livros, porque tem um autor, tem uma produção, tem gente ali atrás que intencionou que a gente sentisse alguma coisa. Mas, obviamente, que nosso mundo é único e as coisas nos atravessam de jeitos, de formas completamente diferentes, né? Então, uma das perguntas que eu coloco aqui é que tipo de conversas nós temos tido, né? Qual a qualidade dessas conversas? E aí, nesse ambiente aqui, eu fico bastante confortável para dizer, para acrescentar aqui mais uma coisa, que é que tipo de conversas nós temos proporcionado? Porque eu vejo que nós, como conversadores profissionais, dialogadores profissionais, a gente tem a possibilidade de abrir espaços de conversa com uma qualidade muito diferente da qualidade das conversas que normalmente as pessoas têm, especialmente em seus ambientes profissionais. Porque às vezes a gente tem sorte de ter uma conversa qualificada dentro da nossa família ou com nossos amigos, com pessoas que a gente escolhe. No trabalho, não somos nós quem escolhemos as pessoas. E aí a gente cria um tipo de relação que a gente chama de relação higiênica, né? É aquela relação com um afastamento seguro, um afastamento suficiente para que a gente não aprofunde demais, para que a gente não veja muito o outro, né? Eu não quero saber muito dos problemas do outro, não quero saber muito das questões do outro, não quero saber muito quem o outro é, porque isso pode, né, complicar ali o ambiente de trabalho, né? Não posso misturar muitas emoções. E às vezes, inclusive porque a gente tem medo de comprometer, né, a nós mesmos, né? Ou seja, não quero nem mostrar, nem saber e nem mostrar. Então vejo o, o coaching, né, o exercício do coaching como um exercício onde a gente potencializa o diálogo e pode potencializar o diálogo de formas muitíssimo interessantes, né? Eu vejo que os coaches, a gente pode fazer esse papel de testemunha de uma existência, né? Quantas vezes as pessoas saem de um encontro de coaching e quando chegam diz, nossa, eu pensei tanto naquilo que a gente conversou, né? E, ou seja, essa pessoa continuou dialogando com você, mesmo depois que a conversa, que o encontro terminou, né? E isso sim a gente vê que é um encontro de qualidade. Opa. E esse encontro de qualidade, ele não prescinde de presença, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas estudando muito sobre presença e praticando pouco. Tem coisas que, e o diálogo é uma delas, que não adianta a gente falar sobre. É importante que a gente pratique, que a gente fale, né, que a gente fale com o outro, não falar sobre o diálogo. E aí eu coloquei um videozinho aqui, gente, que é bem antigo do Porta dos Fundos, lá de antigamente, é que eu acho ele tão, assim, ele representa tanto os tipos de conversa que, que a gente vê acontecendo. Eu vou tirar o compartilhamento porque eu vou ter que compartilhar com o áudio. Aí vocês, se vocês puderem, a hora que eu compartilhar, fazer um joinha, porque eu nunca sei se vocês estão ouvindo o vídeo aqui. Eu vou
compartilhar com o som, tá? Sem banana, só granola, boto o açaí. Só um minutinho, Márcia, só um minutinho, rapidinho. Cláudio, Renato, querido, como é que você tá? tô ótima, e você? Não tô bem, não. Cara, maravilha. E Cíntia, como é que tá, Cíntia? Então a gente acabou de se separar mesmo. Ela é ótima, né? Linda. Vocês juntos são ótimos. Sabe que eu pensei nela essa semana? Tô pensando nela todo dia. E as crianças, como é que estão? No caso, eu o crianço, né? Meu filho Miguel. Como é que ele tá? Fofo, aposto, uma graça. É difícil, né? Tá tentando entender a separação. Ai, que ótimo. Eles crescem rapidinho, né? É. Mas tô achando você super bem, cara. Tá magro. Tô abatido, né, Renata? Ai, me passa essa dieta. Renata, eu não tô conseguindo comer nada. Tem encontrado pessoal? Hoje é o primeiro dia que eu saí de casa desde a separação, né? Respirar aí um arzinho, porque o apartamento virou mofo e mágoa. Não encontrou ninguém? Não. Ah, meu Deus, só você. Vamos fazer o seguinte, me liga, a gente marca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar, aí eu te ligo. Tá ótimo, querido. Então tá, ó, mas não some, Não hein? somo, não. É pra marcar mesmo, hein? Não tá, mas me passa seu celular que eu vejo se tu liga essa semana. Não Eu só preciso some. do seu telefone. Tá, já manda um beijo pra Cíntia. separou mesmo. Tá ótimo. Linda ela, linda. Cíntia! Ei, Renata, querida! Como é que você tá? Tá correndo atrás, né? É uma loucura esse mundo. Vem cá, adivinha quem eu encontrei hoje? O Cláudio, lindo ele, né? Tá com uma cara ótima. Falou de você, falou das crianças. A gente conversou a tarde todinha, muito gostoso. A gente tá marcando de sair, hein? Vê se aparece, hein, gracinha? Me liga. Beijo! Certamente já tivemos conversas como essas, né? E é esse tipo de presença, né, que o diálogo nos convoca, né? Para que a gente, de fato, esteja ali com este outro, com estes outros, porque senão a gente não vai ser atravessado, né? Vai ser uma relação de objeto com objeto, né? Deixa eu compartilhar de novo. Então, o diálogo tem a ver com uma investigação, né? Essa investigação de nós mesmos e do outro ou dos outros, né? Porque aquilo especificamente, aquele livro, aquele filme, aquela fala, aquela pessoa, por que aquilo me toca? Por que aquela pessoa me toca? Né? O que que isso tem a ver comigo? Então, o diálogo é uma investigação e também uma autoimplicação, né? Então, diálogo é aprendizagem, né? Maturana fala muito da transformação na convivência, né? Da possibilidade que a gente tem de se transformar na convivência com o outro, com os outros, né? Então, aprendizagem como transformação na convivência. Então, diálogo é essencialmente aprendizagem e esse tipo de aprendizagem particular. E exige um tipo de atenção específica, que é uma atenção que eu chamo de atenção não reativa, né? Quando a gente está num espaço de conversas, muitas vezes o que a gente faz ali é reagir o tempo inteiro àquilo que a gente escuta, àquilo que a gente vê, né? Então, tem alguém falando e tem sempre essa mente dizendo, concordo, não concordo, concordo mais ou menos, não, mas não é bem assim, não. Então, a gente está reagindo o tempo todo. A atenção que o diálogo nos convida para ter é essa atenção não reativa, né? De deixa eu tentar investigar e entender o que está acontecendo aqui, o que está sendo dito, o que essa pessoa quer dizer,
né? A gente não assumir as palavras pelo significado, pelo sentido que a gente dá, né? Então, não, eu sei o que é potencial, eu sei o que é diálogo, portanto, eu sei para que caminhos, né, essa conversa vai. E uma das coisas, né, que o Maturana sempre nos chamou foi: ouça, tente ouvir o que eu estou falando e não o que a sua cabeça está falando enquanto eu estou falando. E isso é muito difícil, gente. Isso é muito difícil. E é um exercício que é possível praticar, é possível aprender, né? Porque afinal de contas, diálogo é aprendizagem, é possível aprender, mas é um exercício da gente ter atenção, né? Eu conduzo algumas formações, né? Uma formação em coaching ontológico, inclusive, e uma das coisas que eu noto no começo das turmas de formação, as pessoas estão sempre muito agitadas, querendo respostas, querendo dizer coisas, querendo, né? E na medida em que o tempo vai passando, né? A gente vai se encontrando mais vezes, né? E a, a forma dialógica vai sendo impressa, eu vejo que o grupo vai se acalmando, ou seja, deixando que os conceitos, que aquele aprendizado pouse, sem precisar o tempo inteiro reagir, sem precisar o tempo inteiro responder aquele estímulo, né? Então, eu vejo que a gente vai aprendendo com o diálogo a estar no diálogo. E aí a importância da gente encontrar pessoas que dialoguem conosco, né? Então, a gente pode ser a fonte desse diálogo para muitas pessoas quando a gente está nesse papel, nessa posição de coach. Mas é importante que nós, como coaches, também tenhamos pessoas com as quais nós possamos estabelecer diálogos. Essa fala é muito linda, e aí, um pouco para a gente já finalizar, para a gente dialogar um pouquinho. Não é o que fazemos que produz a emoção. É a emoção que torna agradável qualquer tarefa. Não é o que fazemos que produz a emoção, e sim a emoção com a qual se faz, né? Então, Maturana diz que é o nosso emocionar que possibilita determinadas coisas. Então, esse emocionar do diálogo é um emocionar diferente, né? O nosso emocionar, ou seja, a nossa disposição ao diálogo, que é um tipo de emocionar que possibilita que haja o diálogo. Então, não é só eu ficar calada, não é só eu escutar, não é só que faz o diálogo, é o emocionar do diálogo. E aí, juntando, né, as pontas aqui, né, do potencial e do diálogo, né, como é que a gente pode contribuir para que as pessoas produzam, criem, para essa capacidade inventiva das pessoas a partir dessa abertura de espaço para o diálogo, né? Para mim, os coaches, né, as pessoas que são os profissionais do coaching, elas devem ser mais espaço do que pessoas, né? No sentido de abrir espaço, né? O coach como um espaço de diálogo, né? Vou olhar aqui um pouquinho o chat e quem quiser abrir o microfone e comentar ou perguntar. A gente vai se coordenar, porque são 54 pessoas, que se todo mundo abrir ao mesmo tempo, vai ser uma confusão danada. Quem quiser levantar a mãozinha também é legal, porque aí, né, tem aqui nos reações, levantar mão, embaixo, levantar mão, ó, aí você vai aqui para primeiro da fila, eu te vejo e a gente também pode se coordenar de uma forma não verbal com o levantar das mãos aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa Tem aqui. uma pergunta aqui da Vera Costa.
Vamos Como lá. você diferencia conversa de diálogo? Aqui na apresentação você usou os dois termos. Fomos intitulados de conversadores profissionais. Legal. O diálogo é um tipo de conversa. A gente tem alguns tipos de conversa. Então, quando, por exemplo, a gente debate, o que a gente está fazendo? A gente está aprofundando sobre um determinado tema, né? E colocando a nossa opinião à disposição de um outro, que vai provavelmente colocar uma opinião diferente. Então, eu vou defender aqui os meus argumentos, dizendo: olha, o que eu quero dizer, o que eu apresento como proposta é essa coisa aqui, e aí quem é o debatedor, né, quem vai estar debatendo comigo, fala: olha, eu acho que essa proposta aí tem algumas falhas, eu tenho esta outra proposta aqui. Então, a gente vai defender os nossos argumentos, o que é, gente, super importante. Né? Quando a gente fala, às vezes, debate, parece que ele é menos importante do que o diálogo, e ele não é. Ele só é um outro tipo de conversa. Então, e debater, normalmente a gente sabe fazer isso. Dialogar já é mais difícil. Né? A gente exercita talvez muito menos, principalmente depois de adultos. Né? Então, quando a gente faz uma discussão, né? Então, quando eu chamo você assim, vamos discutir um relatório, né? Eu falo para a Raquel, vamos discutir um relatório, não estou falando, não estou chamando a Raquel para briga. Então, existem boas discussões, existem. Então, é uma qualidade de discussão que é briga. Existem ótimos debates, existem debates que são brigas, né? São confusões, são desrespeitosos. Mas então a gente pode discutir, a gente pode debater. Então, existem alguns tipos de conversa. E o diálogo é um tipo específico onde a gente não está, porque quando eu falo assim, ó, vamos discutir o relatório, eu tenho um tema, eu vou falar sobre o relatório. Quando a gente vai debater alguma coisa, eu tenho um tema, eu vou debater, sei lá, a pintura do meu prédio lá no condomínio, qual se pinta de azul, se pinta de rosa. A gente vai, né? E, né? Por exemplo, quando eu uso esse exemplo do condomínio, a gente coloca também a deliberação, são os Ds da conversa, né? A deliberação, a discussão, o debate e o diálogo, né? Então, a deliberação a gente vai escolher coisas, e a gente precisa discutir para escolher. É importante que a gente discuta, porque quando a gente discute, a gente vê inúmeras opiniões. E o diálogo, ele se diferencia porque o diálogo não tem um sobre, né? Não, eu não dialogo sobre alguma coisa, eu dialogo com alguém. Então, eu preciso desse outro único. O relatório eu posso discutir com quem entende do relatório, ou seja, uma pessoa qualquer que entenda do relatório, né? Não que eu ache aquela pessoa menos, mas assim, se for A ou B, tanto faz. O que importa é que A entenda do relatório e B também entenda do relatório. Agora, quando eu dialogo, quem está no diálogo comigo faz muita diferença. Então, o diálogo tem essa característica insubstituível. A Renata tá com a mão levantada aqui. Diga lá, Renata. Oi, querida. Olá. Ops, acho que fechou seu microfone. Pronto. Muitos insights aqui a partir do que você falou. E eu queria te ouvir um pouquinho, duas coisas, né? Que você fizesse a distinção do ouvir e escutar dentro desse diálogo e as emoções atravessando que fecham essa escuta. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá bom. Bom, então eu entendo, né? A chave como eu leio, né? O ouvir é como uma característica biológica,
né? Então, a nossa biologia nos permite, nos possibilita ou nos impossibilita de ouvir, né? Uhum. O escutar, diferentemente disso, tem a ver com uma interpretação, tem a ver com a forma como eu me coloco naquela comunicação, naquele linguagear, né? Naquele diálogo ou naquele qualquer outro tipo de conversa, dependendo, né, de qual conversa a gente esteja, e não que exista também uma só, né? Porque às vezes a gente faz essa distinção, que é muito mais didática do que ela acontece no mundo, porque o tempo inteiro, quando a gente está conversando, a gente está fluindo entre todas essas conversas, né? Então eu posso sim deliberar alguma coisa, mas posso fazer isso num formato dialógico, onde o diálogo vai permear aquela deliberação, onde o diálogo vai permear aquela discussão, onde o diálogo vai. Por quê? Porque eu estou sim falando do relatório, mas estou falando com você. Eu não estou falando com nenhuma outra pessoa. E aí eu vou olhar para as tuas características, para a forma como você reage ao que eu falo, né? Então, sei lá, estou fazendo aqui uma palestra, a gente pode colocar mais um D, que é o D do discurso, né? Aquela pessoa que está falando, ó, eu estou aqui falando sozinha, vocês a maior parte do tempo estão em silêncio aí. Renata acabou de abrir aqui para falar comigo, né? Mas eu estou dialogando com as reações de vocês. Eu estou olhando o que está acontecendo aí. E isso vai modulando aqui o que vai me acontecendo emocionalmente, né? Porque imagina, se eu olho para as câmeras aqui e vejo um monte de gente meio assim, meio bocejando, meio sonolenta, eu falo, opa, isso me atravessa. E aí eu aqui vou pensar, o que que eu preciso fazer aqui para engajar esse pessoal? O que que eu preciso fazer para, né, manter essa coisa viva, né? E a gente, né, que está em sala de aula e dá curso há muito tempo, fala que a gente se torna especialista nisso, né? Principalmente quando você dá aula de filosofia, e você pega normalmente as turmas às sextas-feiras na última aula, né? Então, quem está ali só tá o pó da rabiola. E aí eu acho que a gente entra nesse diálogo com o outro, né? Onde a gente se emociona com o emocionar do outro, né? Então, ó, essa temática, Renata, eu acho que rende, bom, eu acho não, eu tenho certeza, porque, né, a Maturana está aí para nos ajudar com isso. Nessa temática do emocionar com o linguagear, gente, para mim, assim, é maravilhosa, é maravilhosa. Então, para mim, as palavras não são triviais, porque as palavras, elas estão encharcadas de emocionalidades. Legal, legal. O que eu queria te falar, assim, que eu sinto muito é que muitas vezes uma emoção que a gente se prende nela, né? A gente se apropria dela e a gente entra naquela conversa, causa muito ruído, ou emociona, encanta, inspira, né? Ou detona e te faz perder a atenção do outro. Eu achei bárbaro você falar, diálogo não é sobre, é com. E eu acho que algumas emoções deixam a gente no sobre e Exato, não exato. considera o outro. Sem dúvida, Obrigada. sem dúvida. Eu que Obrigada. agradeço, eu que agradeço. Oi, João. Nossa, que delícia. A minha pergunta tem a ver com isto que você demonstra aqui na prática, Caritas, que é o tom e a amorosidade na fala. Então, a minha pergunta é o seguinte: qual é a importância desse tom, desta amorosidade no diálogo, no sentido de aproximar as pessoas além do conteúdo? Tem importância ou é uma viagem minha? Você pegou no meu ponto muito sensível, viu? Porque a minha dissertação, né, que eu defendi no mestrado com Maturana, ela tem a ver com amor, né? Então, eu estudei esse amor sobre o qual Maturana fala e que às vezes a gente repete
sem conseguir entender o que é isso, né? Que amor é esse, né? Porque na nossa cultura, o amor romântico, ele foi hipervalorizado, ele é hipervalorizado, né? E o Maturana fala de um outro tipo de amor, né? Que é o amor da aceitação do outro como verdadeiro outro na convivência, que tem a ver com diferenciar as relações higiênicas, porque a relação higiênica é aquela que não permite a gente conviver, né? É aquela que muitas vezes a gente acha que é respeitosa, porque eu digo assim: ah, João, você pode pensar como você quiser, pode pensar isso aí, eu penso essa outra coisa aqui, ó, e cada um fica na sua. Isso nos impede de conviver. Isso não é respeito, necessariamente. Pode ser, né? Então, é diferente de eu pensar, né, e de eu te convidar para falar: João, me conta como que você pensa, deixa eu entender. Eu não preciso concordar. Então, a partir do momento que eu ouço alguém dizendo alguma coisa que eu não concordo e eu consigo sustentar a minha própria angústia, a minha própria emocionalidade, para não interromper essa pessoa, para não falar: não, não é assim, não, desse jeito não, né? Ou seja, que eu aprendo a dar conta de mim para me interessar pelo que você está dizendo. Para este momento é o que o Maturana nomeia como um momento amoroso, né? Onde eu aceito. Eu aceito esse outro. Ele não fala concorda, ele não fala atende, ele não fala, ele fala aceita. Então eu aceito que o João pense como pensa na convivência, porque senão vira uma relação higiênica, né? Onde a gente se distancia, faz de conta que respeita o outro, né, entre aspas, mas no fim das contas a gente acaba não convivendo. E aí a gente se torna muito solitário, mesmo que muitas vezes rodeado de muitas pessoas, né? E a gente precisa cuidar disso, né, para que a gente não se torne uma sociedade solitária, né? Então o diálogo aproxima. Agora, falar para você que a gente não vai sentir raiva, que a gente não vai sentir um monte de coisa que a gente classifica como sentimentos não tão bons, né? Porque para mim não existe isso. Sentimento é sentimento, né? Bom ou ruim é o que a gente talvez faça com ele depois, né? Mas não, então não é gostosinho o tempo todo, né? O importante é a gente ter essa disposição de estar ali. E como Maturana diz, né? Diferente de Cristo, né? Que fala para a gente amar todo mundo, Maturana fala: olha, a gente não vai amar todo mundo. Tem gente que a gente não quer conviver, né? E talvez a gente nem consiga, a gente nem possa, né? Então, eu acho mais factível, talvez. Obrigado, Caritas. E na medida do Obrigada, possível, obrigada. buscar ter esse olhar amoroso e compassivo, não só para com o cliente, mas para com qualquer pessoa que cruze o nosso caminho, porque na teoria a gente é um ser que está cercado de pessoas o tempo todo e na prática também. Muito obrigado, viu, Caritas? Gratidão. Eu que agradeço muito. Raquel, já estouramos a 1 hora aqui que você me disse. Então, acho que quero agradecer a todos e todas. Muito, muito, muito obrigada, gente. Me sigam lá nas redes se quiserem saber mais coisas. Tem a página do Apana, tem a minha pessoal, que a minha pessoal é minha pessoal mesmo, viu, gente? Não fico colocando coisas muito do trabalho na página pessoal, mas estou lá, assim, dividindo os pensamentos, fotos lá do Apana Terra. Então, quem quiser, está à disposição, tá? Podem entrar em contato. Um grande abraço para vocês e muito, muito obrigada pela presença de todos e todas. Nós que agradecemos, cara. Então, tem várias pessoas aqui elogiando e falando, né, do quanto da importância, né, do que você tem, do que você trouxe, né? Até tem alguns comentários, né? Caritas atravessada por esse tema, o outro como genuíno outro, né? Tem outros comentários
também agradecendo o teu jeito de compartilhar o conhecimento. Então, a Maria fala que temos rico para refletir, tem a sensação de que a sociedade anda solitária, praticando as relações higiênicas. E aí, muitos comentários nesse sentido. A Cáritas, você demonstrou uma distinção especial no potencial de diálogo, gratidão pelo compartilhamento. Esse foi um comentário do Paulo César. E aí, Agradeço muito. inúmeros agradeço imensamente por ter topado esse convite, né? Você que é parceira aí da ICF há tanto tempo. E aguardo todos vocês. Estamos aí às 19 horas, mais uma palestra com o Carlos Assis, mais um painel com o tema Um Olhar Plural para o Desenvolvimento Humano. Aguardo a presença de todos. Colocamos o link aí para que vocês compartilhem o que vocês acharam dessa experiência de hoje, dessa finalzinho aí do almoço. Iniciamos uma tarde tão gostosa com a Cáritas e agradeço imensamente a presença de todos vocês e esperamos aí nos encontrarmos nas próximas, tá bom? Muito obrigada a todos, parabéns. Um abraço. Obrigada, Cáritas. Cáritas. Boa tarde, Obrigada, pessoal. Camila, pelo apoio. Tchau, Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.